Hoje eu vou lhe ensinar uma técnica avançada sensacional e que é uma das mais simples de ser executada e fará com que você obtenha o máximo de hipertrofia. Apesar da técnica ser simples de ser executada, ela está entre as melhores. Eu entendo que pode ser frustrante treinar bastante e chegar a uma hora que você estagna e não vê resultados, mas essa técnica que eu vou apresentar a você será um divisor de águas. Fará toda a diferença no seu treino e fará com que você volte a obter a tão sonhada hipertrofia. Mas antes, deixe-me apresentar. Eu sou o Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas há mais de 24 anos a conquistar os seus resultados de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. Série Técnicas Avançadas de Treino ou Métodos Intensificadores de Treino. Técnica de repetições parciais após falha. Essa série Técnicas Avançadas de Treino é a melhor série do Brasil, a número 1, que vai apresentar todas as técnicas avançadas. Já vou adiantando para vocês, serão mais de 30. Além de ser a série que vai apresentar todas as técnicas avançadas, serão os vídeos mais completos, com todos os detalhes de execução, dicas de alta performance e também dicas para você prevenir lesões. Primeiramente, muitas pessoas confundem essa técnica, que é a técnica de repetições parciais após falha, com a técnica que se chama apenas repetições parciais, pois o nome é muito parecido. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar primeiramente para vocês a técnica repetições parciais, bem resumido, tá? Só para vocês entenderem. E aí sim, depois eu vou mostrar todos os detalhes da técnica que é o tema do vídeo, que é a técnica de repetições parciais após falha. Muito bem, vou mostrar para vocês então a técnica repetições parciais, tá? Mas antes deixa eu explicar o porquê o nome repetições parciais. Apesar de parecer óbvio, né? Mas deve ser explicado. Quando a repetição não é completa, então vou dar um exemplo aqui da rosca direta. Isso aqui é uma repetição com movimento completo. Ou seja, eu vou até o final da fase concêntrica e na fase excêntrica vou até o final da fase excêntrica. Final da fase concêntrica, final da fase excêntrica. Ou seja, não tem como eu promover um ângulo maior do que este. Não tem como. Então isto é uma repetição completa. Ou seja, tudo que não for completo é parcial. Então se a amplitude ela é reduzida, seja na fase concêntrica ou seja na fase excêntrica, é uma repetição parcial. Eu vou dar como exemplo o exercício Rosca 21. É um exercício bem famoso, né? Que tem esse nome por ser 21 repetições. E nesse exercício, aplica-se a repetição parcial. E como que seria isso? Então, no Rosca 21, em vez de eu fazer as repetições completas, eu vou fazer parcial. E vão ser repetições parciais do final da fase excêntrica para 90 graus, que é onde tem maior torque. Depois eu vou fazer dessa fase que tem maior torque até o final da fase concêntrica. E aí depois eu vou fazer, aí sim, as últimas 7 são repetições completas. Então como que seria? Vamos lá, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Completou as primeiras 7, agora eu vou dar metade do movimento até o final da fase concêntrica. Mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora repetições completas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 3 vezes 7, 21 repetições. Então, a ideia dessa técnica, só para resumir, é explorar e valorizar mais a fase excêntrica nas primeiras 7, depois valorizar mais a fase concêntrica e aí depois valorizar o movimento com amplitude total, tanto na fase concêntrica como excêntrica. Mas depois eu vou fazer um vídeo para vocês com essa técnica, se vocês quiserem, inclusive deixe aqui no comentário. Mas de qualquer modo está na lista das mais de 30 técnicas avançadas que eu vou mostrar para vocês. E aí lá eu vou mostrar todos os detalhes, as variações que existem. Esse exercício Rosca 21 é apenas uma das variações que você pode estar fazendo um exercício de forma parcial, né? Técnica parcial. Muito bem, então depois vocês confiram aqui no canal que eu vou fazer um vídeo falando tudo
sobre essa técnica. Muito bem, agora eu vou explicar para vocês a técnica que é tema do vídeo, repetições parciais após a falha. E qual a diferença dessa técnica, que é o tema do vídeo, para outra que eu acabei de demonstrar? Na outra técnica, você já começa os movimentos com repetições parciais. Nessa técnica não, você vai fazer o movimento completo. Aí sim, quando você chegar na falha, somente quando você chegar na falha, que você vai fazer repetições parciais. Então, já vou demonstrar aqui rapidinho como seria, depois eu vou fazer com peso para mostrar os detalhes para vocês. Então, ó, vamos supor, estou fazendo elevação lateral. Eu vou fazer com amplitude máxima, ou seja, até o peso, as minhas mãos estarem na mesma linha do meu deltoide, certo? Porque se eu fizer isso, eu comprometo a articulação glenomerular do ombro, né? Então, essa seria a amplitude máxima adequada para você, né, prevenir lesões. Então, ok, estou fazendo aqui, aí chega uma hora que eu falhei. Eu não consigo subir até o ponto que era para eu subir, que é aqui. Sempre quando você não consegue completar o movimento completo da repetição, ela já automaticamente já se torna parcial. Então, vamos supor, estou fazendo 10 repetições de forma perfeita. O meu braço está na mesma linha do ombro. A 11ª vem nessa amplitude, ou seja, o meu braço está um pouquinho abaixo da linha do meu ombro, já é repetição parcial. E daí para frente, todas as demais, obviamente, vão ser parciais. Só que o que acontece? A cada repetição parcial, ela vai ficar com amplitude cada vez menor. Então, ó, a primeira vai mais ou menos nessa altura. A segunda repetição parcial, nessa altura. A terceira, nessa altura. A quarta, nessa altura. Aí, de repente, pode sair 5, 6, né? Aí sai mais uma com essa amplitude, ou seja, bem baixa. E a última, amplitude mínima. Chegou na amplitude mínima, que seria, vamos supor, 10 graus de movimento, você já para. Porque aí não tem como você extrair mais repetições. Ah, e duas coisas importantes. A técnica de repetições parciais após a falha, para você poder utilizá-la, antes você vai ter que usar a técnica avançada, que se chama treinar até a falha, ou também conhecida como técnica de exaustão. Então, sempre quando você for usar a técnica de repetições parciais após a falha, é porque você já usou a técnica de exaustão. Então, igual eu expliquei para vocês, chegou na técnica de exaustão, ou seja, você não consegue fazer um movimento completo, aí você usa a segunda técnica, que é essa que é o tema do vídeo, repetições parciais. A outra observação, que é a seguinte, eu indico vocês escolherem uma carga para na média de até 12 repetições. O porquê disso? Se você vai escolher uma carga para 15 ou 18, 20 repetições, eu não acho tão interessante. Por quê? Como você já vai fazer 4, 5, talvez 6 repetições a mais, vai ser um número grande de repetições. E aí acaba caracterizando um treino mais voltado para resistência muscular localizada. E a técnica de repetições parciais após falha, geralmente ela é mais usada para treino de força ou hipertrofia. Mas, apesar de a técnica, quando ela foi criada, ela tinha esse intuito, nada impede, caso você queira e precise, utilizar a técnica com mais foco em resistência. Aí nesse caso, ok, sem problemas. Você pode escolher uma carga para falhar com 15 repetições, né? E aí vamos supor que você faça mais 5. Aí vai dar um total de 20 repetições. Mas, conforme eu falei, essa técnica foi criada pensando mais no intuito de você obter mais hipertrofia e força. Então, até 12 repetições eu indico mais para vocês. Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês na prática a técnica avançada repetições parciais após falha. Então, eu vou fazer o movimento com amplitude máxima, né? Ou seja, meu braço está na posição de 90 graus, tá? E aí, somente quando eu falhar, que vocês vão ver que eu vou já introduzir automaticamente as repetições parciais. Então vamos lá. Eu escolhi aqui uma carga para eu fazer na média de 10 repetições, tá? Mas igual eu falei, até 12 ok, evitar de passar de 12. Então vamos lá. Uma coisa importante é sempre manter a qualidade do movimento, ou seja, fase concêntrica com uma boa cadência, a excêntrica também. Não é porque eu vou fazer uma repetição parcial, ou seja, uma técnica amassada, que eu vou fazer com que a execução não fique legal, tá? Sem roubar, tá? Ó, tô começando a entrar na falha. Ó, já comecei a falhar agora. Já tá entrando repetição parcial, ó. A cada repetição vai diminuindo a amplitude.
Muito bem, vocês observaram que a cada repetição a amplitude foi diminuindo. Dependendo do exercício, dá para você fazer 6, 7 ou até mais repetições parciais. Esse é um bom exemplo, tá? Mas tem exercícios que vocês vão observar que vai sair 3, no máximo 4. Então, pessoal, essas repetições parciais a mais, seja 4, 5, 6, 7, farão com que você aumente o volume load e o tempo sob tensão. Eu já vou explicar para vocês o que é o volume load e o tempo sob tensão, mas antes deixa eu perguntar uma coisa. Está gostando desse vídeo? Se tiver, aproveite a oportunidade de se inscrever agora no meu canal para você ter acesso a conteúdos como este, que possam lhe ajudar a chegar na sua melhor versão, obter o máximo de hipertrofia possível, no menor tempo, da melhor forma e, obviamente, prevenir lesões. Então, aproveite e se inscreva no meu canal. Muito bem, essa técnica tem 2 objetivos. Um deles é o volume load. O que seria o volume load? É o número de séries versus o número de repetições versus a carga de peso. Então, por exemplo, 4 séries de 10 repetições dá 40 repetições, certo? 40 repetições vezes 10 quilos dá 400 quilos. Então, em um exercício, eu obtive 400 quilos de volume load. Logo, em vez de ser 4 de 10, e vou dar um exemplo sendo 4 de 15, você usando repetição forçada, vai dar um número maior. Ou seja, em vez de 400 quilos, daria, na média, tá, só para vocês entenderem, depois eu vou estar explicando um pouco melhor sobre isso, daria 400 mais 200, daria 600 quilos de volume load. Isso favorece melhores resultados para a hipertrofia. Então, sempre quando você aumenta o volume load durante os treinos, seja por mais repetições, por maior tempo sob tensão, maior carga de peso, isso favorece com que o volume load aumente cada vez mais e resultados melhores para a hipertrofia. E o outro motivo, né, ou seja, o outro objetivo da técnica é fazer com que aumente o tempo sob tensão. O que seria isso? Então, vamos supor, se em uma série eu vou fazer 10 repetições, essas 10 repetições com movimento total, né, ou seja, não parcial, movimento completo, vai dar em torno de 40 segundos, e com a repetição parcial após a falha vai dar 40 segundos, nesse caso teve 10 segundos a mais de tempo sob tensão em uma série. Vezes 4 séries, você obteve aí 40 segundos a mais de tempo sob tensão no exercício. E isso também favorece para melhores resultados da hipertrofia. E essa técnica, ela objetiva mais hipertrofia, porque conforme alguns de vocês já devem ter visto aqui no canal, eu sempre falo o intuito da técnica avançada. Então tem algumas que é mais para você obter força máxima, algumas é mais para você obter resistência, mas a grande maioria das técnicas avançadas de treino é para você obter mais hipertrofia. Essas repetições parciais farão com que aumente o nível de IGF-1. O IGF-1 é um hormônio que uma das funções dele, uma das características, é fazer com que aumente o nível de hipertrofia. Ou seja, quanto mais concentração de IGF-1 no sangue, ou seja, esse hormônio, você terá melhores resultados da hipertrofia. E também essas repetições parciais farão com que aumente a hipóxia muscular. O que seria hipóxia muscular? Ou seja, diminui o fluxo sanguíneo no músculo. Logo, diminuindo esse fluxo sanguíneo no músculo, diminuirá o oxigênio que chega no mesmo. Diminuindo o oxigênio que chega no músculo, isso também irá resultar em melhores resultados para a hipertrofia. E fique até o final do vídeo, pois vocês ainda vão ver as dicas do Dan. São aquelas dicas sensacionais que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. E nesse vídeo vão ser 3 dicas do Dan. Sensacional para você. Uma observação importante. Por um acaso, se você fizer 5 repetições parciais, na verdade, essas 5 repetições parciais, ela equivale mais ou menos a 2 repetições completas. E o porquê disso? Quando você vai fazer repetição parcial, vamos supor que você faça 50% do movimento, tá? Porque essa é a fase em que tem maior torque, então dificilmente você vai ultrapassar essa fase. Porque quando você ultrapassa essa fase, você consegue fazer a repetição completa. Então, quando você entra na falha, você geralmente entra quando você chega antes do torque máximo. E no caso da rosca direta, por exemplo, é nessa fase aqui, que é 50%, tá? De amplitude. Na próxima, vai sair 40% de amplitude. Aí você soma 40%, aliás, 50% de amplitude mais 40, 90%.
na próxima sai 30, na próxima sai 20, na próxima sai 10. Se você for juntar tudo, equivale a mais ou menos 2 repetições. E por que eu estou falando isso? Quando você for calcular o volume load, caso você quiser calcular, você não tem que colocar como 5 repetições a mais, e sim 2 a mais. Por isso que anteriormente eu tinha falado que quando você vai fazer essa técnica avançada de repetição parcial após a falha, que aí vamos supor, seria 5 repetições a mais, e aí em vez de ser 10 repetições, você iria estar fazendo 15, mas não é bem isso, porque você tem que levar em consideração que em cada repetição parcial houve um movimento curto, ou seja, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%. Então, somando tudo isso, você chega igual se fosse uma repetição e meia ou 2. Então, sempre quando for calcular o volume load, leve isso em consideração. E caso você não saiba fazer o exercício que eu demonstrei aqui, 2 na verdade, né? Que é o rosca direta ou elevação lateral. Eu tenho uma série que se chama Série Execução Perfeita, que são os melhores vídeos do Brasil, que tem mais vídeos com execução perfeita, de ação total de mais de 140, e também a série que mostra mais detalhes com relação a cada execução, dicas de alta performance, dicas para você evitar lesão e muito mais. Então, caso você queira conferir qualquer exercício, é só digitar Dan Champions mais o tema. Então, por exemplo, Dan Champions rosca direta, Dan Champions elevação lateral. Essa técnica de repetição parcial após a falha dá para você aplicar na maioria dos exercícios, mas em muitos exercícios não dá. Então você deve escolher os exercícios certos para aplicar a técnica. Aí vem uma pergunta, né? Dan, mas como eu irei saber quais os exercícios corretos de aplicar a técnica? E a resposta é, nos exercícios que no final da fase excêntrica tenha muito torque, você não conseguirá aplicar a técnica de repetições parciais após a falha. E aí eu vou dar como exemplo agachamentos. Então vamos lá. Quando você faz agachamento, independente se é com barra livre, se é no Smith Machine ou qualquer outro tipo de agachamento, quando você faz até o final da fase excêntrica, aqui é onde tem o maior torque. E se você faz até a falha, você não vai conseguir fazer mais algumas repetições parciais. E aí, como é que você vai guardar a barra? A não ser que for, por exemplo, né, se você fizer no Smith, de repente você consegue travar, mas é muito arriscado. Outro exemplo, no leg press, tá? Se é um leg press que não tem uma trava de segurança, caso você falhar, também não dá para você fazer, porque você está empurrando uma carga, chegou aqui no final da fase excêntrica, você, onde tem mais torque, você foi até a falha. Você não conseguirá guardar a plataforma. E aí agora, dando como exemplo de membros superiores, supino reto, supino declinado ou inclinado. Então, a fase de maior torque é no final da fase excêntrica. E aí você chegou na falha, você não vai conseguir fazer mais repetição parcial e consequentemente não vai conseguir guardar a barra. E aí fica complicado. Então, em exercício de modo geral, em que o torque seja muito grande no final da fase excêntrica, você não deve aplicar a técnica avançada. Muito bem, eu já vou passar para você as dicas do Dan. Nesse vídeo serão 3 dicas sensacionais. Mas antes, caso vocês queiram contratar o meu serviço de assessoria esportiva, aqui na descrição vocês vão encontrar o link do meu site, lá terá todas as informações. Terei o maior prazer em poder ajudá-lo a conquistar a sua melhor versão, obter melhores resultados de hipertrofia e, obviamente, prevenindo lesões. Muito bem, dica do Dan número 1. Lembra que eu falei que esse exercício, ou melhor, essa técnica avançada de repetições parciais após a falha, não é indicado você fazer nos exercícios em que no final da fase excêntrica o torque seja muito grande. Então, como exemplo, novamente o agachamento. O que você vai fazer? Se você fizer o agachamento até a falha, você não vai conseguir fazer repetições parciais e nem guardar a barra. Nesse caso, como que você vai poder utilizar a técnica mesmo nesses exercícios em que o torque é muito grande no final da fase excêntrica? Você não vai fazer repetições parciais após a falha e nem na fase excêntrica. Você vai utilizar as repetições parciais no final da fase concêntrica. Então, como seria isso? Você está lá fazendo agachamento, antes de você falhar, então vamos supor, você chegou aqui, sentiu que a próxima você vai falhar, não desce mais. Então você vai subir com amplitude boa e na hora que você for descer, você vai diminuindo cada vez mais o agachamento. Ou seja, se antes estava em 90 graus, o próximo está, por exemplo, em 80 graus, 70 graus e por aí vai. E aí vai chegar uma hora que você vai fazer movimentos bem curtos. E aí você vai lá e guarda a barra. Supino é a mesma coisa. Você está lá fazendo,
Sentiu que na próxima já vai falhar? Você só desce metade da amplitude, finaliza na concêntrica, desce mais um pouquinho, finaliza, desce mais um pouquinho, finaliza. Desse modo, você conseguirá utilizar repetições parciais com segurança, a diferença que vai ser no final da fase concêntrica. Dica do Dan número 2. Lembra que eu falei para vocês que para vocês poderem utilizar a técnica de repetição parcial após a falha, obviamente tem que ter a técnica avançada de treinar até a falha, também conhecida como técnica de exaustão. O que você vai fazer? Além de você usar a técnica de exaustão e, consequentemente, usar a repetição parcial após a falha, né? Você vai usar juntamente com essas duas técnicas a técnica de roubo. Então você vai utilizar 3 técnicas em apenas um exercício, e aí você vai conseguir aumentar o volume load ainda mais e o tempo sob tensão ainda mais. Então como que seria isso? Então eu estou aqui fazendo minha série normalmente, né? Repetição completa. Ok, aí chegou uma hora que vai falhar, ou seja, eu já vou entrar automaticamente na repetição parcial. Quando eu já entrar na repetição parcial, eu já emendo, ou seja, já emendo o roubo, né? E aí com o roubo eu até consigo voltar a fazer repetições completas. Só que vai chegar uma hora que mesmo com o roubo eu não vou conseguir repetições completas. Ou seja, você vai voltar a entrar na repetição parcial, ó. Ou seja, mesmo com o roubo vai diminuindo cada vez mais a repetição parcial. Vai chegar uma hora que você vai estar com baixíssima amplitude. Aí você acaba a série. E aí, ao invés de você fazer 5, 6 repetições a mais, você provavelmente vai fazer 10, 12 repetições a mais. Ou seja, é maravilhoso para aumentar ainda mais o volume load e o tempo sob tensão. Dica do Dan número 3. Nessa dica que eu vou passar agora, você vai usar uma outra técnica avançada inicialmente, que é a técnica de isometria. Então, como seria essa técnica? Eu vou manter em uma angulação na média de 20 segundos, tá? Especificamente com essas outras duas técnicas, você vai ficar 20 segundos. Quando você chegar em mais ou menos 20 segundos, você vai fazer repetições completas e aí depois vai entrar em parciais. Então, como que seria? Então, ó, eu mantenho aqui por 20 segundos, tá? Mas não vai até falha, tá? Porque se você for até a falha aqui, aí depois você não vai conseguir utilizar mais duas técnicas avançadas. Beleza, cheguei na falha, por exemplo. Aliás, fiquei 20 segundos. Aí eu faço repetições completas. Aí vai chegar uma hora que eu vou fazer até a falha e automaticamente já entro nas repetições parciais. E aí isso é muito legal, porque você utilizando a técnica de isometria, juntamente com a técnica da falha e juntamente logo após a técnica de repetições parciais após a falha, você consegue aumentar bastante o tempo sob tensão. E aí você faz com que o treino fique um treino mais metabólico. Isso também gera muitos resultados para a hipertrofia. Uma coisa muito importante, se você treina com baixo volume, intensidade, frequência e densidade, eu aconselho você não utilizar essa técnica avançada e nenhuma outra que eu falei aqui, ou qualquer uma das mais de 30 técnicas avançadas que existem. Você deve primeiro ajustar as variáveis de treino, para sim depois começar a utilizar as técnicas avançadas. Essa técnica ela é recomendada para quem é nível intermediário ou avançado. Falando em nível intermediário, agora eu vou passar as recomendações. E agora são duas recomendações. A primeira, para quem é nível intermediário. Suponhamos que você faça 4 séries de exercício. Em vez de você utilizar a técnica de repetições parciais após a falha, você vai usar essa técnica apenas na última ou nas duas últimas. E o porquê disso? Se você começar a utilizar essa técnica desde a primeira série, como você é no intermediário e não está acostumado com altas intensidades e também não está acostumado com essa técnica avançada, assim como todas as outras, você vai diminuir muito o número de repetições em cada série. Então vamos supor, na primeira você vai fazer elevação lateral utilizando a técnica de repetições parciais após a falha. E aí vamos supor que você fez 10 repetições mais 3 repetições parciais após a falha. Na segunda série, em vez de você fazer 10 repetições, você vai fazer, vamos supor, só 7. Aí fica muito baixo. Mais 2 ou 3 repetições parciais. Na terceira, você vai fazer de repente só 5. Na última série, ou seja, a quarta, você vai fazer só 3 ou 4 repetições. E aí, não é legal para você que é nível intermediário. Então, ou você utiliza a técnica na última série, na quarta, ou na terceira. Segunda recomendação. Eu tinha até comentado no começo do vídeo, mas eu vou salientar. Se você vai fazer, vamos supor, 12 repetições, até 12, você utiliza a técnica de repetição parciais, após a falha. Mas se você fazer 15, 20 repetições,
eu acho que não é muito interessante você utilizar essa técnica, porque aí vai ficar com um objetivo mais voltado para a resistência muscular localizada, sendo que o seu objetivo é, por exemplo, hipertrofia. Então, até no máximo 12 repetições, você inclui a técnica de repetições parciais após a falha. Agora eu gostaria que vocês deixassem uma nota para esse vídeo, uma nota de 0 a 10, pois assim essa nota vai me ajudar a fazer vídeos cada vez melhores para todos vocês. Então, pessoal, vai levar apenas 3 segundinhos, então deixa aí essa nota para esse vídeo. Duas coisas importantes: se inscreva no canal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa, que eu fiz um vídeo sensacional também de uma técnica avançada que se chama técnica avançada B7. Muitas pessoas acreditam que sabem fazer essa técnica, mas a grande maioria confunde. Então, por exemplo, se você acha que essa técnica B7 seria, por exemplo, um exercício para peitoral, então vamos supor no caso supino, e na sequência um exercício para tríceps, por exemplo, tríceps pulley, já vou adiantando a você que está errado. E é dessa forma que a maioria das pessoas executam. Então, nesse vídeo que eu fiz, mostra como é a técnica correta e todos os detalhes para alta performance e também para você evitar lesões. Então, ó, clica nesse vídeo aqui que está sensacional. Então já sabe, né? Vamos que vamos, vamos para cima.